Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Grão Faculdade da área de educação. Eu sou a professora Estela Rocha, coordeno os cursos da área de educação. Estou aqui com o meu queridíssimo professor Fernando Kais, também dos cursos da área de educação. Seja bem-vindo, Fernando. Olá, professora, obrigado pelo espaço. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos falar de quê? Hoje nós vamos falar de projetos de vida e novo ensino médio. Nós estamos com uma série de temas que foram solicitados pelos nossos estudantes. E, Fernando, muita gente está aí falando sobre o novo ensino médio, que ele precisa ser revisitado, né, pela sociedade civil, uma vez que ele foi implementado ali entre um período de pandemia, que a gente precisa rever um pouco ele, mas a gente que já está acompanhando várias leituras e literaturas sobre o tema, então trouxemos aqui novamente esse assunto para falar com os estudantes. Então, queria que você falasse um pouquinho primeiro do que é esse novo ensino médio, para depois a gente falar da possibilidade do projeto de vida. Bom, gente, o novo ensino médio, ele está vindo aí com essa proposta de um ensino, né, nos 3 últimos anos da educação básica, direcionar aquele estudante para uma área que ele tem uma maior afinidade. Então, dentro da carga horária dele, ele tem lá o núcleo de formação geral, né? O aluno tem o contato com as disciplinas do currículo, mas o aluno ele começa, no próprio primeiro ano do ensino médio, a direcionar, né, a ter um itinerário formativo de uma área que ele tenha uma maior afinidade, de uma área que ele tenha ali, que ele se encontre, né? Sim. A gente sabe que o processo de aprendizagem é diferente para cada aluno. Então, tem alguns alunos que desenvolvem mais uma proposta na área de raciocínio lógico, na área de exatas, outros têm mais uma evolução na área da leitura, da compreensão, enfim, tem N métodos de aprendizagem, cada um tem lá a sua particularidade, e então foi pensado dessa forma, né, que o aluno ele já tem esse contato. Por quê? O que foi observado? Que o ensino médio ele tem se tornado um momento de evasão muito grande da população brasileira. Uhum. Né? Por quê? Porque, gente, são 3 anos que o aluno passa no colégio e o ensino médio parece que não está cumprindo o papel dele, que é o quê? Ser ali, né, a passagem do período de escolarização para com o futuro profissional, para com a universidade. E o ensino médio, no formato que estava, né, ele não estava entregando esse propósito, muito pelo contrário. Os alunos não se sentiam direcionados para, então, uma área de profissional, uma área acadêmica que ele quisesse. Então, estavam abandonando. Foi pensada essa proposta, óbvio, ela tem N observações a serem feitas, né? Isso aí está em discussão nos órgãos pertinentes, mas o que está atualmente é direcionado para isso. Então, o aluno, durante os 3 últimos anos da educação básica, ele passa ali a ter um contato com as áreas que ele tem uma maior afinidade, justamente para quê? Para desenvolver tanto uma competência ali para o lado social, né, que é o dele se encontrar, dele se sentir útil à sociedade, o lado profissional, que é de fato ele ter um direcionamento, e o lado pessoal, que é também esse desenvolvimento, né, próprio, esse autodesenvolvimento, esse desenvolvimento de um ser humano ali crítico, um ser humano que sabe se colocar, que sabe ali desenvolver, né, um posicionamento, que a gente tem percebido que isso está sendo muito, muito difícil de encontrar. Infelizmente, algumas entregas de alunos de ensino médio é uma defasagem nessas competências. Né? O aluno ele tem dificuldade de se expor, de colocar, de fazer uma leitura de mundo. Né? Então, tudo isso foi pensado nessa nova proposta do ensino médio. E aí, professor, dentre essa proposta do ensino médio, há um campo ali, uma competência de projeto de vida. Sim. Né? O que é esse projeto de vida que a gente pode ali falar rapidamente para eu dar continuidade e a gente pode trabalhar? O que é esse projeto de vida? Então,
Quando a gente vai olhar os itinerários informativos, né, que foi uma coisa que você trouxe ali, hoje o ensino médio ele está pensado, ou ele vai buscar a área de linguagens, que a gente teria ali a língua portuguesa, a educação física, a artes, a língua estrangeira. Então, ele é como se ele estivesse especializando um pouquinho mais o seu olhar naquela área. A gente teria ali as ciências da natureza, a biologia, a física e a química. A gente tem as ciências humanas, história, geografia, e nós temos a ciência da matemática, que tem ali a matemática. Então, são essas 4 grandes áreas. Mas ele também pode buscar o itinerário formativo profissional. E a gente tem vários cursos ainda profissionalizantes de ensino médio, para esse estudante que já quer entrar no mercado de trabalho. Uma questão interessante que o Fernando trouxe é que esse estudante ele não estava se sentindo ali preparado para o mercado de trabalho. E esse novo ensino médio, ele também traz uma questão que é um aumento de carga horária na escola. Ao mesmo tempo, uma das grandes críticas é a redução de tempos de aulas de algumas disciplinas, porque entram eletivas que aquela comunidade escolar trouxe, além do projeto de vida. A ideia de um projeto de vida, de modo muito simplório, a gente vai trabalhar um pouco melhor ao decorrer dessa conversa, é que ele possa pensar quem é ele. É a construção da sua identidade individual e coletiva, que não acontece de modo sozinho, né? Então, o que me faz, enquanto pessoa, enquanto mulher, definir, por exemplo, que eu gosto do meu cabelo curto? Isso só é possível quando eu me reconheço dentro da sociedade, quando eu sou aceita com o meu corte de cabelo, quando eu olho para outra mulher e vejo que ela também tem um cabelo curto e que ela fica bem, né? E acolho as que não querem ter o cabelo curto. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo muito simplório, Fernando, mas o projeto de vida é esse momento que esse aluno vai fazer o seu autoconhecimento e ele vai começar a pensar numa orientação também vocacional. O que a gente tem visto hoje em algumas redes, né? Porque o ensino médio ele está hoje por conta da rede estadual em muitos estados, é de que o projeto de vida ainda está em construção, em consolidação, e o profissional, que é esse professor que está assumindo essa disciplina, também está no processo de transição. Em algumas redes eu tenho acompanhado que quem tem assumido é o professor de filosofia, o professor de sociologia, que são professores que perderam disciplinas, né, tempos de aula, como obrigatórios no novo ensino médio. Eu acho até interessante que essas pessoas deem essas aulas, porque eles estão falando do fazer reflexivo, eles estão falando do homem enquanto sociedade. Mas o que mais que a gente pode trabalhar no projeto de vida, Fernando? Bom, dentro do projeto de vida, é um dos campos mais importantes, eu acho que é o que mais os alunos necessitam, é não só aprender sobre essa questão da profissionalização, né? O que eu quero ser quando crescer, né? Sim. Porque existem gaps, né, hiatos na formação que muitas vezes ninguém te pergunta o que você quer ser, qual profissão você quer saber, ou por que eu tenho que decidir minha profissão tão cedo? Ninguém me trouxe informações, ninguém me trouxe como é o mercado de trabalho, ninguém fez uma feira de profissões, eu nunca fui, de repente, a uma indústria, saber como é que é o trabalho na indústria. Eu tenho ali, de repente, uma influência de um pai, uma mãe, um familiar, eu tenho uma influência ali da escola onde eu estudo, mas eu não conheço. Ah, eu quero trabalhar com a área de química, quero trabalhar com a área ambiental, mas eu nunca tive contato. Então, um dos campos elementares, né, dentro do projeto de vida, esse campo profissional, é você permitir com que o aluno tenha esse contato com determinadas profissões. Fazer feira de profissões, fazer trabalho de campo, ou até mesmo direcionar para que esse aluno, né, ele possa vir a buscar, tanto no seu local, ou ele mesmo faça uma busca aí atrelada às tecnologias digitais sobre aquela profissão. Porque no ensino médio, gente, os alunos, muitos ainda não têm noção das potencialidades, né, de repente, do uso da internet, de como eu consigo ali acessar um guia de profissões, enfim. Então, isso faz parte da formação, né? Apesar de a gente falar, tá terminando o ensino médio, o nível de maturidade para esse campo profissional ainda não está atingido. E aí a gente tem, de repente, uns alunos que
vão para a universidade, não se reconhecem no primeiro período, saem da universidade e aí ficam se sentindo mal, né? No sentido de, não deu certo, sou incapaz. Quando, na verdade, é um pequeno ajuste de área que, olha, você tem uma predisposição aqui, você tem um gosto maior para esse ou para aquele. Né? Então, esse campo profissional, ele é muito importante. E do ponto de vista também pessoal em si, como a professora Estela falou, né? Essa questão do quem sou eu, como eu me vejo na sociedade, qual é o meu papel enquanto cidadão. E aí é importante a gente ter esse reconhecimento, uma vez que as relações sociais elas estão cada vez mais frágeis, né? E aí, tanto dentro da própria escola, por exemplo, a gente está aí cada vez mais com questões relacionadas ao bullying, ao cyberbullying, quando, na verdade, eu poderia estar trabalhando, né, dentro dessa disciplina de projeto de vida, um autoconhecimento, né? E aí também dentro desse autoconhecimento, noções de legislação em que aquela pessoa que de repente é autora daquele fato saiba que está cometendo um crime, como aquela vítima ali sabe que ela pode recorrer, a quem recorrer para que aquela violência, né, seja cessada. Então, isso tudo ele tem que conhecer para então ele poder desenvolver. Né? Então, essa questão pessoal, essa questão social também, essa questão profissional, isso, pessoal, apesar da gente muitas vezes achar que mas eu não tive isso é uma bobeira, falta muito nos jovens que estão saindo da educação básica. E isso, infelizmente, está repercutindo quando chegam na universidade e, mais ainda, quando chegam no mercado de trabalho e muitas vezes não conseguem se apresentar numa simples entrevista. A gente que tem aí, já está aí há um tempo na área de ensino, e o professor Estela, a gente já atua na área de gestão, muitas vezes a gente recebe até mesmo alguns colegas que têm uma dificuldade de dizer, por exemplo, uma simples entrevista, se apresentar, falar de si, quem é a pessoa ao invés do profissional. E isso aí deveria ter sido trabalhado lá atrás, onde ele criasse uma concepção dele, onde ele criasse uma imagem dele, quem ele está se formando, quem ele quer ser, o que ele quer ser. Então, não é um papel ali bobo, né? Que o pessoal, igual quando o pessoal fala assim, vai para a educação infantil, vai lá só para desenhar. Não é isso. É o momento do desenvolvimento da pessoa, é o momento ali dele ver o colega, é o momento dele ver ali a ação, é o momento dele aprender compartilhado. Então, tudo isso também faz parte do projeto de vida. É para a vida daquela pessoa. E aí a gente percebe que as pessoas que têm ali um sucesso maior profissional, um sucesso maior pessoal, são pessoas que têm ali desenvolvido uma segurança pessoal, são pessoas ali que defendem o seu ponto de vista, né? São pessoas que sabem da liberdade de expressão até onde podem ir, né? Uma vez ali em lei, né? Que você sabe a liberdade de expressão, você pode falar o que você quer, desde que você esteja dentro da lei, né? Desde que você não faça nenhum tipo de violência contra aquela pessoa, aquele grupo, enfim, que você não seja intolerante, discriminatório. Então, tudo isso você aprende, deveria aprender, e você vem a aprender numa proposta de projeto de vida. Então, está aí também um dos motivos de professores de sociologia, filosofia estarem pegando essa questão, porque são professores que têm uma coerência no desenvolvimento dessas falas, uma vez que eles estão ali com teóricos, né, com leituras, com atualidades. E também, gente, o que a gente muitas vezes estuda nesse projeto de vida, né, atualidades, a vida em sociedade, certos comportamentos, a gente também encara em concursos públicos. Então, quantos concursos tem a prova de atualidade? Então, professora, tem gente que acabou o ensino médio, vamos dedicar para uma carreira de concurso, beleza, mas quando você tem aí esse ponto desenvolvido também, ele é uma coisa favorável a você que vai fazer uma prova de concurso, né? Você está habituado já a fazer esse tipo de leitura, você está habituado ali a ter esse pensamento, a ter esse senso crítico, e você também consegue, de fato, então, desenvolver a sua opinião quando você pega uma prova discursiva. Então, tudo isso é a culminância do que você passou e passa ali no seu ensino médio, também na sua educação básica, no modo geral. Sim. E uma coisa interessante que você estava falando sobre o projeto de vida, que
a gente pensa, né? E eu vejo muitos colegas ainda criticando a retirada de algumas disciplinas, né, de campo teórico para a entrada do projeto de vida. E eu percebo o potencial do projeto de vida, Fernando, porque ele possibilita, como você falou, que ele se coloque como indivíduo, mas também como cidadão. E eu vejo alguns trabalhos de alguns colegas de várias redes em que eles apontam, por exemplo, a discussão para o olhar da diversidade. Cada vez mais isso está sendo dialogado. A dignidade da pessoa humana, né? O seu bem-estar, a sua autoestima, o seu reconhecimento dentro da diversidade. Você como indivíduo de direitos e deveres, né? Então, a gente está falando de igualdade, estamos falando da equidade, esse olhar diferente que cada pessoa tem, mas, acima de tudo, que ele possa se reconhecer. Você contou um fato do estudante que chega no ensino médio, chega no ensino superior hoje e não se identifica. Isso parece que é uma marca de uma geração dos últimos 10 anos, porque no meu tempo e no seu tempo, a escola tinha uma função social e a oportunidade dada a gente agarrava. Hoje, as pessoas têm mais possibilidades. E no momento que ela tem mais possibilidades, que ela acha que ela tem mais escolhas, isso também se reflete em não escolher nada. Porque ela encontra uma certa dificuldade de se colocar no campo. O projeto de vida, como ele vem sendo proposto, e algumas redes estão fazendo isso de modo muito bem acertado, elas têm sim garantido que esse estudante seja um sujeito mais crítico. E que bom que ele está sendo um sujeito mais crítico. E aí eu fico perguntando para os nossos estudantes do ensino superior, qual é o seu projeto de vida? Eu tenho um projeto de vida, tenho certeza que você também tem. Então, onde eu estou hoje, onde eu quero estar daqui a 5 anos, onde eu quero estar daqui a 10 anos, o que eu preciso fazer para dar conta desse meu projeto de 10 anos, eu preciso fazer agora. Eu estou fazendo uma outra formação continuada, você eu sei que está fazendo mais de uma ao mesmo tempo, porque a gente tem isso, mesmo não ter sido ofertado para a gente na nossa educação básica, a gente incorporou a ideia de projeto de vida na nossa história. E isso faz com que a gente esteja em cargos de gestão, que é o que a gente vivencia hoje, né, Fernando? Professor. Então, assim, gente, esse propósito, né, essa disciplina, esse itinerário aí que a BNCC trouxe também, né, o novo ensino médio. É requisito legal, está previsto na BNCC. Exatamente, esse protagonismo, esse autodesenvolvimento, tudo isso é o que o novo ensino médio, o projeto de vida está se propondo, né? De novo, cabem aí algumas questões a serem revistas, mas, enfim, isso aí cabe lá também à população, né, se posicionar, mas cabe também a outros órgãos, mas faz parte da gente ter essa importância, e quando professores em formação também, dessa importância do aluno que a gente vai lidar, né, nos próximos anos. Então, saibam que mesmo no ensino fundamental, nos iniciais, na educação infantil, o nosso trabalho ele tem que se basear em um propósito similar a esse. Né? Então, faz parte da gente ter esse conhecimento, faz parte a gente ter aí o que essas atividades estão sendo desenvolvidas, que a gente pode aprimorar a atividade, ver a atividade, aplica com os menores, tudo isso a gente consegue fazer. Entretanto, carece aí da gente ter o conhecimento do que se propõe, do que se predispõe, e aí a gente consegue caminhar durante a nossa profissão, a gente consegue aí trazer aquele aluno, de repente, no processo de alfabetização, já com uma pegada, né, com aquele aluno que se expõe, que fala, beça, que questiona. Então, tudo isso aí vai reverberar lá na frente, quando o aluno tiver nesse ensino médio, quando estiver aí no ensino superior, quando estiver no mercado de trabalho. Então, esse é o propósito, né? Vocês entenderem um pouco mais e, de fato, vocês buscarem maiores informações, se ater ao assunto, né, do novo ensino médio, buscar o que é, como é que está sendo isso, porque a formação do pedagogo ela é um cientista da educação. Né? A gente não tem que se ater exclusivamente à educação infantil, fundamental, sala de aula. Não. A gente tem N campos de atuações. Exatamente. Mas eu preciso ter o domínio desses outros campos de conteúdo, da profissão, para que eu possa trabalhar em cima, para que eu possa fazer um concurso para uma área em cima. Né? Então, gente,
A gente fica por aqui hoje. Obrigado aí pela presença. Obrigado, professora Estela, mais uma vez. E Até o próximo encontro. no próximo encontro. Tchau, tchau.